Gênesis, capítulo 20. Abraão e Abimeleque. Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: "Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada." Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: "Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo?" O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. "O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado." No sonho, Deus respondeu: "Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas, se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus." No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: "Veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso?" Abraão respondeu: "Eu pensei que nesse lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: 'Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão.' Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas, e disse: 'Olhe, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser.' E Abimeleque disse a Sara o seguinte: 'Estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado.' Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí, Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas. E assim, puderam ter filhos novamente." O Evangelho de Mateus, capítulo 19. Jesus fala sobre o divórcio. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: "Será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora?" Jesus respondeu: "Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: 'No começo o Criador os fez homem e mulher'? E Deus disse: 'Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu.'" Os fariseus perguntaram: "Nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio?" Jesus respondeu: "Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher." Os discípulos de Jesus disseram: "Se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar." Jesus respondeu: "Este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento." Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: "Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças." Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. O moço rico. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: "Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos." "Que mandamentos?" perguntou ele. Jesus respondeu: "Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo." "Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos", respondeu o moço. "O que mais me falta fazer?" Jesus respondeu: "Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga." Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico.
Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Neemias, capítulo 9. O povo confessa os seus pecados. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Quenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: Levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. A oração de confissão. Aí o povo de Israel fez esta oração: Ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizeste os céus e as estrelas. Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e Te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abrão e o tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão. Viste que ele era fiel a ti e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e dos amorreus, a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, para ser a terra onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a tua promessa porque és fiel. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabias como eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhaste a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas como uma pedra que afunda no mar violento. Tu os guiaste com uma nuvem durante o dia e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde deviam ir. Tu desceste do céu no monte Sinai, falaste com o teu povo e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes disseste que santificassem o sábado e lhes deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhes deste pão do céu quando estavam com fome e água da rocha quando estavam com sede. Tu mandaste que tomassem posse da terra que havias jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos e não quiseram obedecer aos teus mandamentos. Eles se recusaram a obedecer. Esqueceram tudo o que fizeste. Esqueceram os milagres que havias feito. Em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta ao Egito para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa. Tu és bondoso e amoroso e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande e por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus que os havia tirado do Egito. Ó Deus, como eles te insultaram! Mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retiraste nem a nuvem, nem o fogo, que de dia e de noite mostravam a eles o caminho. Tu lhes deste o teu bom espírito para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentaste com o maná e lhes deste água para matar a sede. Durante 40 anos no deserto, tu os sustentaste e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram e os seus pés não ficaram inchados. Tu lhes deste nações e reinos e terras dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, e a terra de Bazã, onde Og era o rei. Tu lhes deste tantos descendentes como as estrelas do céu e os trouxeste para viver na terra que havias prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali. Deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riquezas, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uvas.
Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhes deste. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixaste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição, eles te pediram socorro e tu respondeste lá dos céus. Na tua grande misericórdia, tu lhes enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo e outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvasses, tu ouviste no céu e vez após vez, tu os livraste por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos. Mas no seu orgulho, eles rejeitaram os teus mandamentos, pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu os avisaste com paciência. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso, deixaste que fossem dominados por outras nações. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as promessas da aliança. Desde o tempo em que os assírios nos dominaram, como temos sofrido. Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós, temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu foste justo em nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades e sacerdotes não têm cumprido a tua lei, não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governaram o teu povo, que estava vivendo na terra grande e boa que lhes deste. Mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos deste, esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis que puseste para nos fazer sofrer, por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. O povo assina um acordo. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: "Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo?" Eles responderam: "Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo." "Então que tipo de batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João Batista," responderam. Então Paulo disse: "João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus." Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Os filhos de Seva. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lado para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: "Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam." Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas, certa vez, um espírito mau disse a eles: "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não-judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais.
A desordem em Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem desse nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, e está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião, e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião.